ao seu alunado. Então, nós vamos dar sequência. Lembramos que temos aí, em breve chegará o link aí no chat, né, para que vocês assinem, né, por conta do certificado de participação. E nós teremos agora mais uma palestra, que o tema será Inteligência Artificial Generativa, o que você precisa saber, com o nosso professor Denis Paz Barreto. Professor Denis, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde, tudo bem? Como é que vai, mestre? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer aqui estar com vocês, participar desse evento incrível. E eu estou muito animado para conversar e passar um pouco do meu conhecimento sobre inteligência artificial. Seu áudio está cortando um pouco. Não sei se é o microfone. Um segundo só. Está um pouco baixo e está picotando. Não é a internet, eu acho que é o fone. Veja se melhorou agora. Não melhorou. Dá para lhe ouvir, agora não está muito claro, muito limpo o som. Prefere fazer sem o fone, não? Eu estou usando o microfone da câmera e eu testei antes, estava funcionando. Bom, vamos em frente. A Betânia está dizendo que o meu som... A Betânia está falando que o meu som está bom aqui no chat. Deu uma melhorada agora. Deu uma pequena melhorada. Mas vamos avançar, dá para lhe ouvir. Ok, obrigado. Muito obrigado, a palavra é sua. Ok, boa tarde a todos e a todas. Estou muito honrado pelo convite da UNAMA, da professora Betânia, e é uma grande responsabilidade estar aqui nesse momento conversando com vocês sobre o tema de inteligência artificial. Queria agradecer ao professor Sérgio, à professora Simone, à professora Betânia, a introdução que o professor Janguier fez há pouco, e tudo permeia hoje tecnologia, né? A gente fala de tecnologia educacional, de tecnologia computacional, de inteligência artificial. Então, eu vou abordar esse tema e eu preparei uma palestra para a gente tentar desmistificar um pouco do que é a inteligência artificial generativa, porque foi a palavra do ano, né, pela revista Time no ano passado, foi o tema do ano, só se falou disso em 2023, e a inteligência artificial é um caminho sem volta. Ela vai estar presente no nosso dia a dia, ela vai estar presente dentro da nossa sala de aula, ela vai estar presente nos ajudando a elaborar um plano de aula, a elaborar provas, nos ajudando a nossas pesquisas, nossos trabalhos, e, ao mesmo tempo, ela vai estar na mão dos alunos, né? Como é que nossos alunos estão lidando com ela e como nós estaremos preparados para lidar com esse tipo de abordagem dentro de uma sala de aula? Então, eu acho que isso é um desafio muito grande, e se a gente puder projetar já o primeiro slide, a gente pode caminhar. Muito obrigado. Tá? Pode passar para o próximo. Eu queria me apresentar rapidinho. Então, o meu nome é Denis Paz Barreto. Eu sou graduado em medicina, eu sou médico, né? Pode passar para o próximo, por favor. Eu fiz uma pós-graduação em marketing na UNAMA, na década de 80. Trabalhei em telecomunicações por 30 anos, então eu construí uma carreira em cima de marketing e telecomunicações e internet. No último ano, eu entrei para o quadro da UNAMA de professor, então eu estou muito feliz de estar ministrando aula no curso de comunicação, para as turmas de marketing, para as turmas de jornalismo, e estou muito feliz com esse convite e com essa possibilidade dessa troca, que é importantíssima, interessantíssima, de transmissão como o professor Betânia falou, a gente tem o nosso hard skill, a gente tem o nosso soft skills, como é que a gente traduz isso dentro de uma sala de aula, né? Vocês podem observar aí também que eu sou pós-graduando em psiquiatria. Eu acho que depois de 30 anos de formado, eu resolvi voltar a estudar, né? Como os próprios professores que me antecederam aqui nas suas palestras falaram, a gente tem que estar em desenvolvimento contínuo, e eu acho que a questão da saúde mental é muito importante. Isso tem sido de grande valia esse instrumento para mim. Como médico, a gente foi treinado para lidar com pessoas, né? Eu lidei, lógico, com pessoas a minha vida inteira, mesmo na carreira de tecnologia, e agora dentro da sala de aula é mais incrível ainda você estar podendo trocar com essa juventude que já entrou dentro da sala de aula conectada,
né? Eu não fui do tempo da sala de aula conectada, eu era muito analógico, e me habituei e cresci nesse caminho de tecnologia. Então, a gente vai abordar o tema de IA. Vamos passar para o próximo slide, por favor? Eu queria trazer essas 5 marcas que estão presentes na vida de todos, né? Nós estamos presentes, nós usamos essas marcas no nosso dia a dia. E tem inteligência artificial por trás dela? Só tem, tá? Baseado, tá, nos nossos gostos, nos nossos consumos e nos nossos usos, né? A Netflix, por exemplo, recomenda para a gente filmes. Tanto que quando você tem uma conta que você tem vários usuários, né, a sua conta, a conta dos seus filhos, a conta da mãe, do pai, você se loga com ela e você vê filmes baseados nos seus gostos, no que você viu, no que você curtiu e no que você gostou. Tudo isso aí por trás tem uma IA, tem uma inteligência artificial ajudando você a descobrir melhor, fazer a descoberta de mais filmes do seu gosto. A Amazon nem se fala, então, né? Quando você vai buscar um produto e você vai comprar um livro, você está fazendo uma pesquisa, começam a aparecer recomendações. Se você gostou disso, talvez você goste disso. Se você leu esse livro, talvez você goste desse livro. A mesma coisa agora com o iFood, né? A iFood é uma empresa brasileira que tem um objetivo muito claro, né, de alimentar, ajudar 1 bilhão de pessoas a comer. E dentro desse projeto do iFood, se não fosse inteligência artificial, eles não teriam crescido tão rápido e eles não estariam no patamar que eles estão hoje de tecnologia, né? Então, a IA está por trás, gerenciando tudo que a gente faz dentro do iFood. Quando a gente entra para redes sociais, né, também a gente é impactado o dia todo com isso. Eu trouxe aqui o Instagram e o TikTok, né, para mostrar o exemplo de como a IA está afetando o nosso dia a dia. Quando a gente usa uma rede social dessa, você começa a ser recomendado, a sugerir ou recebe impacto do próprio Instagram para seguir outras pessoas baseados nas curtidas que você deu no perfil de outras pessoas. Isso aí essa recomendação faz que você descubra afinidades com outras pessoas que, de alguma forma, você não encontraria se você tivesse somente no mundo analógico ou no mundo real. Você não teria oportunidade de descobrir conteúdos que são, às vezes, bastante interessantes para a gente estar seguindo, se relacionando, né? As empresas, praticamente todas estão no Instagram, você faz negócios dentro do Instagram, e a plataforma de anúncio, né, que é baseada na ferramenta do Facebook, que é dona do Instagram, que faz parte do grupo Meta, ela também te ajuda nisso. O TikTok é um exemplo incrível de inteligência artificial. Quem já teve oportunidade de usar e de instalar o TikTok a primeira vez, você não diz o que você gosta, você não fala do seu gosto, ele começa a mostrar para você vídeos, e você vai olhando aqueles vídeos, e cada vez que você volta de novo, te mostra vídeos que você mais curtiu, que você mais gostou, e não para de mostrar coisas que você tem simpatia. E é incrível isso, porque você nunca disse para o TikTok que você gostava de ver vídeos de gatinhos fofos ou de cachorros brincando, e só aparece isso para você, né? Eu acredito que eles façam tracking do seu olho, a câmera está olhando para onde você está olhando. Se você demora mais de 2 segundos numa tela, pausa com o dedo, ele também já registrou aquilo, faz o tracking de olhar, de toque de tela e de curtidas, e começa a montar o seu perfil, né? Então, essas plataformas hoje, assim como a Meta, o Google, TikTok, às vezes conhecem mais da gente do que nós mesmos, né? Isso aí é uma coisa incrível, que você está botando na mão de uma inteligência artificial, às vezes, informações suas que a gente não sabe, né? Um ponto muito importante de atenção é que, por exemplo, quando você usa o Instagram e o Facebook, que são de graça, né, eles ganham dinheiro vendendo o nosso perfil de consumo, né? A inteligência artificial armazenou ali aquela amostra daquele demographics, né, o nosso perfil demográfico, o que a gente curte, o que a gente gosta, o que a gente compra, e vende para anunciantes, né? Quantas vezes cada um de nós aqui foi na Amazon e botou no carrinho de compras um tênis, e depois o tênis começou a aparecer no Facebook, começou a aparecer na pesquisa do Google, começou a aparecer no Instagram para você. Tudo isso aí está armazenado dentro do nosso perfil. Então, a inteligência artificial está fazendo parte da nossa vida há muito tempo. O que aconteceu agora? O que aconteceu agora é que uma empresa, pode passar para o próximo, por favor? Uma empresa chamada OpenAI, e ela foi fundada em 2015, ok?
Essa empresa foi fundada em 2015 e, nesses últimos 8 anos, ela começou a trabalhar em silêncio, tá? E esse trabalho em silêncio disponibilizou em novembro de 2022, há 1 ano e 1 mês atrás, praticamente 1 ano e 2 meses atrás, uma ferramenta que usa a nossa linguagem natural para interagir com a inteligência artificial. Lá para frente a gente vai ver, e o objetivo dessa minha palestra é mostrar para vocês os bastidores de uma IA generativa. Como é que essa IA generativa funciona e por que nós temos o dever de entender como ela funciona para tirar o melhor proveito dela enquanto professores, enquanto pesquisadores, enquanto necessidade de construir conteúdos para a gente, por exemplo, levar para a sala de aula. Então, é muito importante que a gente entenda como funciona. Então, o objetivo aqui é justamente desmistificar essa interface, que é uma caixinha simples de pergunta, onde você dá um comando e te dá uma resposta, né? Então, vamos começar com o próprio nome, né? O que é o chat GPT? O chat GPT é um chat, quer dizer, é um robô conversacional, tá? Ele foi pré-treinado, em cima de um modelo chamado Transformer, que gera conteúdo. Então, Chat Generative Pre-Trained Transformer, Chat GPT. O nome Chat GPT vem daí. A OpenAI é uma empresa que tem o mecanismo de treinamento dessa linguagem proprietário, então ela não abre para ninguém, mas eu consegui descobrir, através de treinamentos e cursos que eu tenho feito no último ano sobre IA, que existem competidores da OpenAI no mercado, e um deles, eu vou falar aqui na frente, ele disponibilizou o modelo de treinamento da inteligência artificial que ela está disponibilizando para o público. Por quê? Porque ela quer ir num modelo de competição com a OpenAI, que é dono do ChatGPT, através do código aberto, através do open source, como a gente conhece em inglês, no termo de quem usa desenvolvimento e programação. Então, essa empresa é a Meta. Vamos passar para o próximo slide, por favor? Então, quando a gente está falando, eu vou deixar aqui uma brincadeira, um pouquinho mais para o final, eu vou explicar aonde foi que o gato deitou, né? Porque a IA generativa ela foi treinada para prever palavras, né? Lá na frente a gente vai ver como é que ela funciona. Então, quando você pergunta, ou quando você faz uma afirmação ChatGPT que o gato deitou ela vai ter que fazer bilhões de cálculos baseado em bilhões de gigabytes de treinamento para dizer a palavra correta a partir do momento que a gente pergunta aonde foi que o gato deitou, né? Então, vamos seguir e a gente vai entender um pouquinho disso, né? Então, a empresa que divulgou o documento de código aberto é a Meta, tá? A Meta é dona do Facebook, do WhatsApp e do Instagram. Então, ela optou por uma estratégia de mercado de abrir o código da ferramenta de modelo grande de linguagem, que a gente chama de LLM, tá? E o nome da ferramenta do modelo de parâmetros que a Meta está usando chama Llama, tá? Ou Llama, 2.70b. E esse modelo de linguagem, ele tem somente 2 arquivos, tá? E é impressionante a simplicidade e a potência desse tipo de conteúdo, de como funciona a IA, né? Um arquivo, esse arquivo que a gente teve acesso, é um arquivo de 140 GB, tá? E uma linguagem que tem 500 linhas de código em C. Tá? 500 linhas não é nada de uma linguagem de programação. Mas da onde vieram esses parâmetros? O que são esses 140 GB de dados que são capazes de fazer uma máquina dar uma resposta para você? Uma máquina criar uma imagem, uma máquina aprender com o que você está passando para ela e dar uma resposta através de áudio, ou de vídeo, ou de texto. Então, o importante é a gente entender como é que isso funciona. Então, vamos passar para o próximo, por favor. O que aconteceu? O que aconteceu foi que a Meta, assim como a OpenAI, e quando eu falar de Meta aqui, você pode fazer uma analogia para a OpenAI, e a OpenAI, ela está na frente, e um pouquinho mais à frente eu vou falar como é que ela se lançou na frente das outras grandes empresas de tecnologia do mundo. Então, a Meta, o que é que ela fez? Ela foi na internet, tá? E captou, ela sugou, ela extraiu, tá? Mais de 10 terabytes de texto, de informação. Onde ela foi?
Ela foi em sites de domínio público, sites abertos. Foi na Wikipedia, foi em serviços que disponibilizam pesquisas científicas, documentos científicos, relatórios, aonde existe o documento aberto, inclusive, e tem um problema ético e moral na frente que a gente vai discutir, exemplo, o New York Times está processando a OpenAI porque ela também varreu conteúdo produzido pelo jornal que é protegido por direito autoral, mas para a gente entender um pouco esse passo aqui, tá? Você imagina que a Meta, ela comprimiu 10 terabytes de texto e ela jogou isso dentro de um arranjo, dentro de um array de computadores que ela pode ter comprado ou ela alugou de outra empresa que presta esse serviço. Tem uma empresa chamada Scale AI que só faz isso. Ela empresta processamento para que você processe o seu modelo de linguagem grande, o seu LLM. Tá? Então, ela pegou esse pedaço de 10 gigabytes de texto, tá? E durante 12 dias, a um custo de $2 milhões, e com 6 mil GPUs. O que é uma GPU? É um processador especializado em fazer cálculo de ponto flutuante. Então, trazendo para a nossa realidade de casa, para os nossos filhos, quando você vai jogar um videogame, que você coloca uma placa de vídeo, aceleradora de vídeo no seu computador, ou quando você compra um PlayStation que tem tantas GPUs, ou a GPU é de tanta velocidade, a GPU é um processador, diferente da CPU, que é especializado para processar gráficos. Descobriu-se que ele processa gráfico com tanta intensidade que ele é capaz também de processar milhões de páginas de texto. Então, nesse caso, desse exemplo da Meta, eles usaram 6 mil GPUs durante 12 dias, a um custo de $2 milhões, onde essas 6 mil GPUs ofereceram aí um número equivalente a seguido de 24 zeros de flops. Flops é cálculo de pontos flutuantes por segundo. Então, você imagina a quantidade de processamento envolvido para gerar o quê? Gerar esse arquivo de 140 GB de parâmetros. Tá? Então, você imagina, 1 gigabyte tem 100 mil páginas de texto. Equivale a 100 mil páginas de texto. Só texto simples num papel A4. Né? 1 giga. 1 tera, que equivale a 1000 gigas, tem 100 milhões de páginas de texto no formato A4. Então, você imagina 10 vezes mais do que isso foi processado e gerou um arquivo ultra compactado, binário, que equivale só a 140 GB de tamanho. Tá? Vamos para o próximo slide, por favor. O ChatGPT, só fazendo essa analogia que eu tinha falado, ele exigiu, durante esses anos de processamento, antes de ser lançado em novembro de 2022, com a versão ChatGPT 3.5, né, ele exigiu 10 vezes mais recursos. Então, você consegue imaginar quantos milhões de dólares e quantas dezenas de milhares de GPUs foram usadas para processar. É uma estimativa que, esse dado eles não divulgam, mas já foi estimado por pessoas que pesquisam isso, que eles processaram, mais de 50 bilhões de páginas de texto. E aí, onde é que isso vai parar? Né? Você tem, então, a internet foi sugada, foi extraída, foi compactada, foi processada e foi jogada dentro de quê? De um modelo chamado Transformer. Vamos para o próximo, por favor. Esse modelo, chamado Transformer, tá? Ele faz parte de uma rede neural. Essa imagem eu acho belíssima, porque o ser humano ele criou o conceito de rede neural para poder mimetizar o nosso cérebro. Tá? Por isso que o nome é rede neural, porque o arranjo de computadores interligados, de processadores interligados e de GPU interligadas, eles tentam se assemelhar à nossa rede neuronal, aos nossos neurônios do nosso cérebro, e todas as ligações, as sinapses que os nossos neurônios fazem um com o outro. Se você perceber nessa imagem, todos os computadores falam, todos os processadores falam com eles, com os outros ao mesmo tempo. E com isso, eles são capazes de processar uma massa gigantesca de dados. Né? Então, processando essa massa gigantesca de dados, para onde é que a gente vai? A gente vai para o próximo passo, que é o próximo slide, que é a questão do como eu vou identificar um texto. E aqui eu trouxe esse gatinho simpático para mostrar que esse quadradinho bem pequeno, que está na ponta do nariz dele, na boca dele, o computador vê, a rede neural vê como bits e bytes, como 0 e 1. Mas quando ele vai classificar essa imagem, quando ele vai entender essa imagem, ele só tem 82% de acerto que isso aí é um gato. Tá? 15% ele achou que era um cachorro,
2% do processamento ele achou que era um chapéu e 1% ele achou que era uma caneca. Então, lá na frente a gente vai entender por que a inteligência artificial generativa alucina, por que ela dá informações erradas, por alguns motivos que a gente vai ver lá para frente. Mas vocês entenderam o caminho que a gente está trilhando, né? Nós estamos seguindo um caminho onde a internet foi compactada, foi processada e bilhões de páginas de texto foram comprimidas num arquivo de parâmetros. Esse arquivo de parâmetro ele foi jogado dentro de um modelo grande de linguagem, onde ele foi treinado para dar respostas, né? Então, a gente passando para o próximo slide, a gente vai entender a resposta daquela primeira pergunta que eu fiz lá no início. Quando você joga no chat GPT e pergunta o gato sentou aonde ou o gato deitou aonde, ele vai responder com 97% de acuracidade que o gato teria deitado no tapete, né? Porque a rede neural, junto com o modelo o transformacional, o Transformer, ele foi feito para prever palavras. Ele é especialista em predição de palavras. Então, essa predição de palavras gera, através dessa rede neural, a capacidade do computador, dessa máquina, ou dessas dezenas de milhares de máquinas conectadas, tentar pensar ou mimetizar com o nosso cérebro. Então, é daí que vem essa magia, essa coisa que a gente acha fantástica, como é que o ChatGPT consegue responder um prompt para a gente, porque ele conhece muito conteúdo. Ele é uma grande calculadora, e sendo uma calculadora hoje uma das mais potentes do mundo, ele consegue prever praticamente em tempo real qual é a probabilidade de entregar para você uma próxima palavra baseada no conteúdo que você pediu, o que você pediu para ele ser, né? Quando a gente vai ver lá para frente a questão de como o ChatGPT pode nos ajudar enquanto professores, e eu criei um GPT, um assistente próprio para isso, a gente vai entender, a gente passa a entender como é que ele está funcionando por trás disso, né? Então, predição de palavras. O ChatGPT, o modelo grande de linguagem, o LLM, a linguagem, a inteligência artificial generativa, que é capaz de gerar conteúdo de texto, áudio e vídeo, ela prever palavras. Então, mas prevendo palavras, ela também pode errar, né? Ela pode dar respostas erradas e a gente sistematicamente encontra. Então, um dos primeiros desafios que a gente precisa ter enquanto usuário de uma ferramenta de inteligência artificial generativa, nós como professores e nós como professores que vamos nos relacionar com alunos que vão usar também essa ferramenta para, por exemplo, fazer um trabalho que a gente passa, é a gente entender as imperfeições das respostas que essa máquina dá e ter um senso crítico importante para saber, será que essa informação que ele está me dando está correta? Será que essa informação que ele está me dando está certa? Vamos ver por quê. O próximo, por favor. Quando uma rede neural foi treinada, né, ela consegue prever palavras. Eu trouxe um exemplo aqui simples, eu fui na Wikipedia e botei lá o NAMA. Ele me trouxe essa resposta, né? O NAMA, Universidade da Amazônia, inicialmente denominada União das Escolas Superiores do Pará, Unespa, né? Então, ela é uma instituição de ensino superior, palavras-chave, em Belém do Pará, né, onde está grifado de vermelho. Do Grupo Ser Educacional hoje, a denominação foi mudada em 93 para a Universidade da Amazônia, né? Ela é do norte do Brasil, o Grupo C é uma empresa de capital aberto. Então, essas interrelações, interconexões quase que neuronais faz com que a inteligência artificial generativa também aprenda cada vez mais, porque o conteúdo que nós estamos passando para ele faz com que ele crie novos links, novas sinapses, né? Faz uma analogia com o cérebro, neuronais. E a partir daí, ele parece que está aprendendo. E, de fato, ele está aprendendo. Só que ele não sabe o que ele está respondendo. Ele está só prevendo palavras. A mensagem importante que eu queria deixar aqui para vocês é isso. Quando uma IA generativa responde, ela responde baseada num sonho. A gente vai ver um pouquinho mais à frente que sonho é esse. Mas é baseado num sonho, porque ela só faz prever palavras, prever padrões, prever parâmetros. O Einstein tem um trabalho, um instituto lá de inovação do Einstein, ele treinou um sistema de IA proprietário com 32 mil mamografias normais. E a partir desse treinamento dessas mamografias normais,
eles conseguem passar pela IA antes do médico dar o laudo de mamografia, e a IA já filtra e já diz assim, olha, todos esses aqui que eu estou vendo estão normais porque eu tenho um padrão, e ela é muito boa para comparar padrões. E comparando padrão, ela ajuda o médico a avaliar ou detectar somente os laudos, dar o laudo de imagens de mamografias que possam estar com problema. Então, isso é muito importante, que a IA ajudando diagnóstico na medicina, né? Isso é uma coisa fantástica. Vamos para o próximo, por favor. Esse sonho, como eu falei há pouco, né? Eu fiz um teste agora há pouco com ele, né? Eu pedi, né, para ele gerar um código em Python. Python é uma linguagem de programação, aí à direita do slide que vocês estão vendo, né? Perguntei para ele assim, me faça um programa em Python para calcular quantas palavras cabem, em média, numa página de papel A4. Né? E ele fez todo o exercício e escreveu ali na ponta da seta amarela. Né? Vou escrever o código agora. Ele escreveu o código numa linguagem que nós, humanos, entendemos, uma linguagem de texto normal, e, ao mesmo tempo, ele gerou um link, aquele símbolozinho azul lá no final do último parágrafo, que é essa outra janela direita que eu explodi para vocês darem uma olhada. Então, como a linguagem de programação é um padrão lógico, ele é muito bom para gerar código. Ele é muito bom para programar. Então, uma das grandes alavancas que a generativa vai trazer para o nosso dia a dia é que vai facilitar muito o trabalho de programadores, e para quem não programa, você também vai ter muito proveito para isso. A Microsoft, que é uma das principais investidoras na OpenAI, já está trazendo todo o conceito, a conexão que ela tem no ChatGPT para dentro do pacote Office dela, com um nome chamado Copilot. Se você tem um modelo pago do Office 365, você já tem um Copilot disponível. Esse Copilot ajuda você a fazer cálculos complexos, de planilhas complexas, de analisar dados gigantescos e te dar um resultado em tempo real. Ao mesmo tempo, ele pode criar fórmulas para vocês baseado no input de texto que você dá. Você pode descrever ali, por favor, organize essas duas colunas aqui, da linha 0 à linha 1020, e, por favor, me gere um gráfico em barra com as principais distorções dessa informação aqui. Ele gera a fórmula para você, ele gera uma macro para você automaticamente dentro do Excel. Então, isso aí é fantástico. Então, a rede neural, né, alimentada por um modelo grande de linguagem transformador, que é o Transformer, gera conteúdo automático, de qualidade, e de qualidade entre aspas, né? Vamos ver a questão do viés e da questão da nossa crítica, que a gente tem que ter sempre lá na frente. Vamos para o próximo, por favor. Então, como é que a OpenAI, que criou o ChatGPT, e a Meta, que está lançando o Llama, treinaram uma inteligência artificial generativa? Como é que é feito esse treino? Então, esse treino é feito em duas etapas, em 2 estágios. O primeiro estágio demora anos, ou 1 ano, no caso do ChatGPT, de acordo com as versões. Do ChatGPT 1, do 2 foi 1 ano, do 2 para o 3 foi 1 ano, o 3,5, quando eles viram que estava pronto para lançar e estava consistente a qualidade de conteúdo gerado pelo ChatGPT, eles lançaram o 3,5. Né? Então, o que acontece? Você faz o download de uma massa gigantesca de texto, você arruma um cluster, um grupo de processamento de processadores gigantescos para processar isso, como eu falei lá na frente. Você comprime tudo isso, entrega para uma rede neural, né? E você pagou, nesse caso da Meta, $2 milhões por 12 dias. Agora, você imagina quanto, fazendo uma conta bem simples, a OpenAI não pagou, e por isso que ela teve investimentos maciços de grandes empresas, para poder processar 10 vezes mais volume de informação, né? Em muito mais dias do que somente 12 dias. Então, é uma coisa absurda o volume de processamento disso. Né? Em paralelo, também, o consumo de energia, que é um ponto importante de discussão, a questão do consumo de energia para gerar uma resposta na inteligência artificial gerativa. Como essas máquinas estão sendo alimentadas é um ponto para a gente discutir quando a gente fala da economia verde. Né? Então, depois que é feito isso, você passa para a segunda fase, que é a fase do ajuste fino. O ajuste fino é quando você vai testar se os parâmetros que você rodou, que você gerou o modelo base, estão dando resposta de qualidade.
E tem um ponto que pouca gente sabe. Existem muitos humanos, dezenas de milhares de pessoas trabalhando em países, principalmente na Índia e principalmente em locais onde a mão de obra é mais barata, validando a qualidade das respostas, né, que é o chamado ajuste fino ou fine tuning nesse segundo estágio, que se repete toda semana. Então, são coletadas perguntas e respostas de qualidade ou comparações de qualidade, e você retroalimenta esse modelo de linguagem com essas perguntas e respostas que são boas, que são positivas, e você ajusta o modelo base e você obtém o modelo assistente. O modelo assistente é esse que nós usamos, o ChatGPT. E depois você roda as avaliações, você publica, você monitora os maus comportamentos e você volta de novo para o passo 1. Isso é feito semanalmente. Uma coisa interessante, quando você faz uma pergunta para o ChatGPT, ou você dá um comando, dá um prompt e te dá uma resposta, ele coloca aquele polegar para cima, polegar para baixo, se você está de acordo ou não com a resposta. Você está dando feedback para a máquina, e ela está se retroalimentando e tem pessoas validando a sua resposta e dizendo, ok, a sua resposta foi boa, continue assim, que a sua predição está dando certo. Né? Então, isso volta toda semana para o passo 1 de novo, é o ajuste fino que acontece recorrentemente. Por isso que tem um custo alto você manter plataformas de inteligência artificial. Então, eu queria fazer uma observação aqui. Vocês se lembram, quando a OpenAI lançou o ChatGPT em novembro de 22, em janeiro de 23, foi publicado um documento assinado por 1.200 cientistas, pesquisadores do mundo inteiro, pedindo para parar a evolução do ChatGPT e regulamentar antes de continuar. Eu acredito que a regulamentação é muito importante, a regulamentação do uso das empresas que dominam e detêm essas plataformas, mas o que tinha por trás disso era uma questão comercial. As empresas foram surpreendidas com a OpenAI lançando uma plataforma bastante confiável de inteligência artificial e eles estavam para trás. Google estava para trás, Meta estava para trás, a própria SpaceX, o próprio Elon Musk, que é dono do Tesla, foi um dos primeiros investidores da OpenAI e saiu na segunda rodada de investimento. Ele foi uma das pessoas que assinou o documento pedindo para segurar. Mas por que pediu para segurar? Por causa desse estágio 1. Demora ano para treinar. Com toda a quantidade de processador disponível, de GPUs disponíveis, de pessoas disponíveis, demora muito tempo para treinar um modelo grande de linguagem. Então, o que eles estavam querendo, de fato, era segurar a OpenAI para que eles pudessem avançar. E aqui na frente a gente vai ver que já está acontecendo, já tem muita empresa grande que largou atrás, encostando no ChatGPT. Quando a gente fala de ChatGPT, a gente fala de OpenAI, a gente fala de Microsoft, né? Porque ela investiu agora, no meio de 2023, anunciou um aporte de 10 bilhões de dólares no OpenAI. Então, a Microsoft, que estava estagnada, vamos chamar assim, no segmento de inteligência artificial, ela agora avançou e se destacou, está liderando essa corrida, seguido pelo Google, seguido pela Meta, seguido pela Apple, seguido pela SpaceX, ou Tesla, ou Neuralink, as empresas mais importantes lá do grupo do Elon Musk, que é o cara mais rico do mundo. A gente não pode deixar de pensar na competição que ele vai ter. Vamos passar para o próximo, por favor? Então, como é que essa rede neural baseada no Transformer, eu não vou explicar esse gráfico, claro, mas esse é um diagrama de como funciona essa rede neural do Transformer, que gera as respostas de conteúdo que a gente busca, mas o que acontece por trás? Esses bilhões de parâmetros estão dispersos por essa rede neural, né? Estão dispersos. A gente sabe como ajustar iterativamente para obter melhores predições. Foi aquele passo que eu mostrei antes ali. Você valida, você testa, você dá perguntas e respostas de qualidade e você faz o ajuste fino, você faz o fine tuning. Tá? Mas a gente consegue medir, a gente não consegue medir, desculpa, a gente consegue medir como ela funciona, mas a gente não sabe como esses bilhões de parâmetros estão colaborando entre si para gerar o resultado. Esse é um ponto muito importante. Esse é um ponto importantíssimo. Né? Por isso que a inteligência artificial dá resposta, a inteligência artificial generativa, ela dá respostas às vezes estranhas, às vezes erradas, às vezes com viés. Porque você criou um cérebro eletrônico
com milhares de conexões neurais, formando essa rede neural. Você ensinou para ela muita coisa, só que você não sabe como ela está construindo esse raciocínio. Ela está se tornando consciente? A gente não sabe ainda. Ela pode se tornar consciente, né? A gente vai atingir aquela singularidade. Dizem que ia ser daqui a 10 anos e parece que vai ser daqui a 5 anos. Então, esse é um ponto para a gente estar de olho e prestar atenção. Essa singularidade será que uma máquina, um computador, que no caso é uma rede gigantesca de computadores, vai ter consciência, vai conseguir mimetizar e agir exatamente com o cérebro humano? A gente não sabe. Vamos ver o que vai acontecer. Então, a gente não sabe como eles colaboram entre si para gerar esse resultado. A gente sabe alguma coisa, mas não sabe totalmente. Você ensinou uma máquina a pensar, a processar uma massa de dados gigantesca, dar resultados, mas a gente, de fato, não sabe 100% como eles interagem entre si, né? Para quem curte a ficção científica e lembra do Exterminador do Futuro, né? A gente fala de Skynet Feelings, né? A rede que criou as máquinas que estavam destruindo o mundo lá naquela série, naquele filme de ficção científica. Vamos para o próximo, por favor. Então, esses modelos eles são construídos e mantidos, né, com uma base de dados de conhecimento, né? E ele é estranho, ele é imperfeito, ele tem viés, ele tem, em inglês a palavra é bias, né? Esse viés, se você treina uma máquina e um ser humano que passou conteúdo, esse ser humano tem um viés político, tem um viés de identidade de gênero, tem um viés, de fato, racista, os resultados, respostas vão estar contaminadas com esses vieses. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque a gente tem que criticar sempre a resposta que uma IA generativa dá para a gente. Esse caso aqui é um caso famoso que surgiu no ano passado, que é o famoso curso reverso. Perguntou-se para uma IA, né, quem é a mãe do Tom Cruise? Mary Lee Pfeiffer, ele respondeu. Aí ele perguntou na sequência, quem é o filho de Mary Lee Pfeiffer? Ela respondeu, eu não sei. Por quê? Porque ele não fez as conexões preditivas e não foi treinado para saber que a Mary Lee Pfeiffer tem um filho famoso que se tornou um ator de cinema, o Tom Cruise. Então, esse é o ponto importante do curso reverso e das alucinações que acontecem dentro da IA generativa. Vamos para o próximo, por favor. Eu não sei se vocês conseguem ler, mas o que é importante, eu trouxe esse slide, foi criado por uma empresa, por um instituto nos Estados Unidos, o famoso Chatbot Arena, que é um campeonato que testa a qualidade das respostas das principais plataformas de IA. O que é importante destacar aí? Os 6 primeiros, em azul, 3 são da OpenAI e 3 são de uma empresa chamada Anthropic, que faz uma plataforma de IA generativa chamada Claude. O Claude não está disponível no Brasil. Se vocês entrarem na internet, é Claude, como se fosse Claude em francês, Claude, CLAUDE.ai, né? É de uma empresa chamada Anthropic, e o Claude, ele ficou em 3º, 4º e 5º lugares na qualidade da resposta. E a OpenAI ficou em 1º, 2º e 6º lugar. Isso foi em dezembro de 23, há um mês e pouco atrás. Vamos para o próximo slide, e você vai ver que no próximo slide, olha quem apareceu em 2º lugar em um mês de diferença. O Google, tá? O Bard, que é suportado pelo modelo chamado Gemini Pro, né? O Gemini Pro, ele é o engine, a máquina que suporta o Bard, que é o chat GPT do Google, já está em 2º lugar. Então, essa briga, essa corrida, que eu falei lá atrás, que estava com 1 ano de atraso, o Google já está recuperando isso. Isso é importante. E se você perceber, o Claude já caiu para 6º e 7º, apareceu a Mistral Medium, tá? Que é uma outra empresa de IA generativa, que já está competindo aí em 5º lugar. Então, nós temos aí ChatGPT-4 Turbo em 1º, em 2º o Bard, em 3º o GPT-4, numa versão 0314, em 4º o GPT-4 versão 0613, e o GPT 3.5 já caiu para 11º lugar nesse ranking. Então, a corrida está muito, muito acelerada. Vamos para o próximo, por favor. Está ruim de ler, mas eu quero destacar esses 2 círculos em vermelho. Essas colunas em azuis são o ChatGPT 3.5. As colunas em verde são as respostas e a acuracidade dada para o ChatGPT 4, que é a versão paga, né, do ChatGPT.
Essa primeira coluna, esse primeiro círculo à esquerda, ele corresponde ao acerto de questões da prova do exame da ordem nos Estados Unidos, da nossa OAB aqui no Brasil. Tá? Essa barra azul significou que ele acertou praticamente menos de 10% das questões, o CPT 3.5, e o 4 acertou praticamente 90% das questões. E o outro maior lá é uma Olimpíada Americana de Biologia. O ChatGPT 3.5 já tinha acertado em torno de 35% da resposta, e o ChatGPT 4 já acertou praticamente 100% das respostas. Então, como é que a gente vai aplicar exames hoje em dia, tendo a certeza que a pessoa está usando o ChatGPT para responder? Esse é um ponto muito importante para a gente ter em atenção no nosso dia a dia. Provas famosas de exame de ordem, provas famosas de Olimpíadas de Biologia e de Matemática, nem se fala, o ChatGPT 4.0 está acertando todas as questões. Vamos para o próximo. O que é que a gente tem hoje no mercado disponível para a gente trabalhar? Tem um site que é There's an AI for That, que é o TAFT, TAFT, e destacado em vermelho aí, quantas ferramentas que usam IA generativa já tem disponível para você usar no seu dia a dia. Isso eu extraí na semana passada, tinha 11.400 IAs disponíveis para 16.000 tarefas que você quer exercer, das mais variadas tarefas do exercício do conhecimento humano. É impressionante, você pode procurar pela internet, que você vai encontrar um grande diretório que recomenda as ferramentas que usam a generativa mais curtidas, mais salvas para uso. Vamos para o próximo, por favor. Acho que eu peguei o exemplo de um deles, está em primeiro lugar, que é o God Mode, o modo Deus, né? O God Mode. Vamos para o próximo, por favor. Ele ajuda, tá? O site é o godmode.space. Ele ajuda usuários a gerar saídas únicas e criativas de vários contextos, como determinar qual o melhor mercado para lançar um produto, escrever uma carta de demissão, explorar cenários hipotéticos com uma civilização avançada na era do gelo. Então, esse modo Deus, né? Esse godmode.space, ele te ajuda a lançar um produto no mercado. Ele te dá uma análise, é melhor lançar no verão, no inverno, ou quando só tiver tantas pessoas já usando como na fase de degustação, etc. Ele ajuda demais o lançamento de um produto. É bem interessante essa ferramenta. Vamos para o próximo, por favor. Uma coisa interessante da IA generativa, né? Eu me detive aqui a falar de texto, mas a IA generativa também foi treinada para reconhecer imagens e, desse reconhecimento de imagens, gerar códigos, gerar linguagem de programação. Esse é um exemplo muito simples aí. A pessoa fez um esboço numa caderneta a lápis, dizendo assim, eu quero fazer um site onde eu tenha um botão que eu clique no link e faça um formulário com 3 ou 4 perguntas. Você dá em milissegundos, o ChatGPT gera um site para você. Você pega o HTML, copia e cola e publica, já está pronto. Você não escreveu uma linha de código, você fez um rabisco, um rascunho, um papel. Vamos para o próximo, por favor. Áudio, para quem usa o ChatGPT pago no seu celular, no Android ou no iPhone, já tem o módulo de conversação por áudio. Quem viu esse filme sabe do que eu estou falando. Esse filme aqui no Brasil passou com o nome de Ela, né? Em inglês é Her. O personagem, ele se apaixona por uma IA generativa que conversa com ele com uma voz feminina. E hoje, se você fizer perguntas para o ChatGPT, em vez de digitar o prompt, você dá o comando de voz, ele responde por voz para você, ao mesmo tempo ele transcreve, e quando você sai do modo de voz, a sua conversa está toda transcrita em texto, pronto para você usar onde você quiser. Então, essa comunicação speech to speech, fazendo tradução hoje de mais de 150 idiomas que o ChatGPT entende. Você pode pedir para ele, você escrever em português e traduzir para francês, você pode conversar em português e pedir para ele responder em francês, ou vice-versa. Então, a própria Samsung anunciou no novo telefone que lançou, o S24, o Samsung, que já vai ter conversa com tradução simultânea em tempo real, com a voz da pessoa a qual você está conversando, né? Você está conversando com uma pessoa na Rússia, você fala em português e você ouve ela respondendo em russo com a voz dela. Isso é incrível mesmo. Vamos para o próximo. Tem um outro site que é muito interessante, que é o character.ai,
que ele alimentou uma IA generativa com um perfil de pessoas famosas, ou de pessoas também não famosas, como jogadores de videogame. Esse de baixo aí no meio azul é um fã de videogame, você pode conversar infinitamente sobre tudo relacionado a videogame com ele. Eu peguei o exemplo do Shakespeare, vamos para o próximo, por favor. E eu peguei o Shakespeare e perguntei para ele por que ele criou o Otelo. Ele me respondeu que ele criou o Otelo porque ele era interessado em escrever uma peça de drama romântico e queria explorar a relação do Otelo com a esposa dele e as dificuldades que eles enfrentam. E também queria explorar a questão da força do ciúme e o que ele pode causar, o que ele pode fazer às pessoas. Então você pode começar a bater um papo com o Shakespeare. Será que um dia a gente vai conseguir conversar com Paulo Freire? Fica aí um desafio aí para quem quiser montar um GPT, um assistente GPT alimentado com o perfil da pessoa que você tem interesse. Né? Vamos para o próximo. Próximo, por favor. A gente está chegando ao fim já está praticamente dando nosso horário, mas eu quero falar o seguinte, já estão falando de Large Language Models, de LLM, de grande modelo de linguagem, como sistema operacional. Você imagina a revolução que vai ter no nosso dia a dia quando um Windows for baseado em inteligência artificial, todo ele criado como um macOS, e como, por exemplo, esse pinguinzinho à esquerda, que é do Linux, já tem diversas distribuições de Linux baseadas com o sistema operacional usando o grande modelo de linguagem. Do lado direito, nós temos as empresas privadas que competem, né, com a Apple, com a Microsoft, hoje já são até associadas, como a OpenAI, o GPT-4, a Anthropic, que eu falei, que desenvolveu o Cloud 2, o Bard do Google, e embaixo o modelo de LLM da Meta. Então, nós temos vamos ter esses modelos interagindo entre si, né? O que vem por aí pela frente e como nós vamos poder nos beneficiar disso é uma coisa incrível. Desculpe, o próximo, por favor. E chegando na nossa reta final, vocês já ouviram falar que foi anunciado em início de janeiro a possibilidade de você personalizar os seus modelos de linguagem, que a OpenAI está chamando de GPTs, né? Eu posso criar o meu GPT e vai ter uma loja de GPTs. Então, como é que vai funcionar? Já está funcionando. Você que tem a conta paga consegue entrar numa loja dessa e baixar um GPT, um assistente treinado numa especialidade, especializado em produzir ou entregar para você um determinado conteúdo. Então, a gente pode ter, por exemplo, vamos para o próximo, um GPT personalizado para criar, ajudar a gente a criar perguntas de prova, ajudar a gente a criar planos de aula baseado no nosso conteúdo. Então, esse meu professor DNGPT, ele está público. Para quem tem assinatura do ChatGPT, você vai ter acesso a essa ferramenta. E eu estou treinando já há um mês e pouco, desde que foi disponibilizado, com conteúdo de como nós produzimos prova. Eu subi para essa plataforma, para esse agente, né? Vamos para o próximo slide, por favor. Eu subi para ele, por exemplo, como é que a UNAMA, o roteiro de criar provas, né? Baseado nas questões do ENAD, ensinei para ele como é que faz os distratores, e fui subindo conteúdo também que eu encontrei público, baseado no Enem, baseado no ENAD, baseado nas construções de provas com teoria de resposta ao item, e ele está especializando nisso, né? Você constrói a ferramenta e você pode colocar essas 4 caixas de perguntas já pré-formatadas, ou pode já botar a sua pergunta diretamente, o seu prompt, dizendo: eu sou um professor universitário, 3º semestre do curso de comunicação, dou aula de marketing digital e preciso de um plano de aula baseado nesse tipo de conteúdo, nessa ementa aqui que eu vou estar trabalhando. E a partir daí, ele vai ajudar a gente a criar um roteiro de aula. A nossa experiência é insubstituível. O nosso senso crítico de saber se o que ele está sugerindo está adequado ao nosso modelo pedagógico vai da gente mexer e refinar. Mas ele aprende e vai refinando e vai recebendo feedback e vai construindo respostas para a gente.
Eu tenho gostado muito do que está acontecendo. Lógico, ele está em fase experimental ainda, e eu agradeço quem puder usar, quem puder entrar nele e contribuir e compartilhar o feedback comigo. Eu acho que vai ser muito, muito proveitoso a gente construir isso juntos, né? Eu estou criando também, estou testando uma outra ferramenta, que é o Dr. Brain, que ele ajuda a analisar previamente uma avaliação do estado mental de um paciente que está sendo atendido, por exemplo, numa unidade básica de saúde. Você dá um input seguindo o roteiro do exame do estado mental de um paciente e ele ajuda a pessoa que está lá precisando de uma orientação para dar um encaminhamento para chamar um médico, chamar um psiquiatra para atender um paciente que está no pronto-socorro, por exemplo. Então, essa é uma grande ferramenta que vai nos ajudar a ganhar velocidade no nosso trabalho e no nosso dia a dia. Próximo, por favor. A gente tem 8 minutos. E para encerrar, eu queria falar sobre bias, sobre ética e sobre moral. O New York Times fez, na edição da semana passada, foi sábado passado, se não me engano, um quiz, onde ele apresentou 10 fotos de 10 pessoas e perguntou, simples, se aquela foto, aquela imagem foi gerada por uma IA ou era uma imagem de um ser humano real, né? Essas são exemplos de algumas das imagens que ele mostrou. É praticamente impossível a gente dizer qual é a imagem que não existe, que foi gerada na mente de um computador que foi treinado a reconhecer parâmetros visuais de rosto humano, né? E pessoas reais que estavam no banco de imagens, por exemplo, do jornal. E no próximo, olha a resposta que nós tivemos dessa pesquisa que foi feita por um cientista da Austrália, junto com o New York Times, né? As fotos que foram identificadas como real, né, fotos reais nesse estudo, somente uma estava correta, né? E ele ganhou 90% de acerto. 90% das pessoas disseram que essa foto era de um ser humano. Eles acertaram. E as outras fotos, todas, a pessoa disse que as entrevistadas disseram que era gerada no computador, eram humanas e elas foram geradas por computador, né? E embaixo, as fotos que foram identificadas como inteligência artificial no estudo, somente uma estava correta. As outras 5 estavam erradas. Qual é o que a gente pode tirar disso aí, que foi o objeto da pesquisa? É o viés, é o bias. Tanto no acerto como foto produzida por IA e como foto real, né, foram de pessoas brancas, caucasianas e louras. As pessoas morenas, as pessoas de cabelo preto, elas não foram identificadas corretamente por um ser humano. Então, isso leva em consideração, a gente tem que levar em consideração o nosso viés de treinamento, né? E de como essa linguagem, como essa inteligência artificial é treinada e como ela pode, não nesse caso desse quiz aí de fotos, mas como ela pode dar respostas baseada no viés de quem treinou a ferramenta. Então, com uma mensagem final aqui que eu queria deixar para vocês, temos que ter senso crítico. Nós não podemos aceitar como correto todas as informações que uma IA generativa dá hoje para a gente e vai dar ainda por muito tempo para a gente daqui para frente. Nós temos que levar isso para a nossa sala de aula com muito critério. Nós também temos que usar realmente, de fato, muito essas ferramentas para poder entender quais são os padrões de resposta que ela dá, para nós termos também, dentro de sala de aula, um pouco de feeling para perceber que aquele conteúdo que nos foi apresentado como resultado de um trabalho de pesquisa não foi 100% gerado por IA também, né? Então, eu tenho dito... Você pode passar para a próxima, por favor? Eu tenho dito sempre que a inteligência artificial ela não vai roubar o nosso emprego, mas ela vai oferecer dificuldade para quem não sabe usar a inteligência artificial. Então, é um caminho sem volta. Nós estamos vivendo os primórdios da inteligência artificial, nós estamos vivendo os primórdios dessa nova alvorada da tecnologia. Nós estamos vivendo o que aconteceu com a gente em 90, início da década de 90, quando surgiram os primeiros navegadores de internet, né? Abriu nossa visão para o mundo.
e agora, usando a própria internet, a nossa visão de como se relaciona com a máquina e como a gente tem acesso ao conteúdo está sendo reinventada novamente, né? Eu deixo aqui para vocês o meu obrigado. Nessa última slide tem os meus contatos, tem o meu Instagram, onde eu publico muita coisa relacionada sobre inteligência artificial aí dentro das experiências, das pesquisas que eu tenho feito, o meu e-mail, meu telefone por WhatsApp. Eu queria agradecer a todos, queria agradecer ao professor Sérgio, à professora Simone, à professora Betânia, e a todos vocês que estão até agora com a gente aqui nessa tarde e nesse dia incrível de troca de experiência. Obrigado. Muito obrigado, professor Denis. Muito boa sua palestra, inteligência artificial generativa, o que você precisa saber. Eu até separei aqui uma frase da Andrea Ramal, que ela diz o seguinte: no mundo das tecnologias, o papel do professor será mais valorizado como formador na ética e na cidadania, o que nenhuma máquina pode fazer. Então, exatamente, é perfeito. Eu acho que a questão, a discussão central nesse ponto hoje é a questão de ética e moral usando essas ferramentas. Temos que estar muito atentos sempre. Nós tivemos até no Brasil, recentemente, 2 casos em escolas brasileiras, né, um inclusive em Pernambuco, onde colegas de sala substituíram, né, o rosto, né, de uma modelo que estava despida e colocaram, né, o rosto de uma colega de sala. Então, isso rodou, né, pelas redes sociais, foi um escândalo terrível, um caso de polícia, né? Então, a inteligência artificial também tem, né, esse lado negativo, esse lado perigoso, né? Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. Sem dúvida, professor Sérgio. E complementando, nós vamos viver esse ano, nas nossas próximas eleições municipais, agora, um grande desafio. Nós temos que estar vigilantes e atentos, porque tivemos exemplo nas eleições na Argentina, agora, no ano passado, que já se usou muito conteúdo fake, muito conteúdo gerado por IA que parecia ser verdadeiro, e eleição pode afetar a nossa democracia, né? Então, nós temos que estar muito atentos com isso, porque terá certamente muita manipulação de áudio, de vídeo, de textos, de tudo. Isso compromete também o mundo jurídico, né? As provas produzidas, né, até que ponto elas serão consideradas verdadeiras a partir do momento que você consegue manipular não só a fotografia, mas imagens, né? Nós vimos na eleição presidencial americana, fakes, né, completamente pareciam reais, né, onde candidatos, né, com a mesma voz diziam absurdos, né? Enfim, era algo assim muito perigoso, é algo muito perigoso. Então, isso vai ter um rebatimento muito negativo no mundo jurídico processual, né, como também em relação às campanhas políticas. Se sem inteligência artificial já se criava fake news, né, notícias, né, inexistentes. Imagina agora quando você, além da parte escrita, você consegue projetar a parte visual, seja em foto ou mesmo em vídeo. Então, vai ficar muito difícil, não só para o eleitor identificar a fraude, como também as autoridades. Então, é um grande desafio. É isso mesmo, é isso mesmo. Temos que estar atentos sempre, vigilância constante. Vigilância constante, essa é a palavra mágica. Professor Denis, muito obrigado, mestre.